Pois bem, vamos conversar agora com um dos maiores conhecedores da Argentina aqui no Brasil, Rogério Tomás, já morou na Argentina, acabou de voltar da Argentina. Ele inferniza Milei a partir do Brasil. Ele deve estar lá na lista das persona não grata pelo governo Milei, mas ele tem realmente um conhecimento, uma cuidade, uma capacidade de análise sobre a situação da Argentina muito forte. E a gente está devendo para a nossa audiência aqui, para a nossa comunidade, um olhar um pouco mais detido e aprofundado sobre o que está acontecendo na Argentina. É isso que nós vamos fazer a partir de agora com Rogério Tomás Júnior. Rogério, muito bem-vindo, como está você? Bom dia, Mauro. Saudade, Mauro. A gente Eu mora também. em Brasília, a gente não se encontra. Pois é, você voltou já, né? Você já não está mais na Argentina, está em Brasília. Estou em Brasília, já estou naquela fase, você agora morador de Brasília, nessa época todo mundo pega gripe, eu estou pegando a minha esses dias, mas prazer estar aqui, prazer te rever enfim, agradeço o convite demais e antes de qualquer coisa, parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo. Acho que a gente precisa ampliar o espectro de vozes com meios fortes, enfim, na internet. Acho que o João está fazendo com o canal, ampliando, tendo esse programa Manhã Brasil contigo aí, mais outras coisas aí, acho importantíssimo para a nossa vida política. Então, queria parabenizar e agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Não, obrigado mesmo. Você sabe que eu me informo sobre a Argentina por dois veículos, né? Sobretudo, o Página 12 e o seu perfil no Twitter. São os dois lugares onde eu fico sabendo do que está rolando na Argentina. Então, conta para nós o que está acontecendo na Argentina, né? O que está sendo, neste momento, o governo Milei. Acabamos de ter uma greve geral, uma oposição crescente ao governo Milei, FMI, enfim, o cenário parece bem complicado, apesar da louvação que a mídia liberal aqui faz cotidianamente ao Milei. Dá para nós um pouco o cenário do que está rolando lá na Argentina nesse momento, Rogério? Sim, eu tô até te devendo, Mauro. Procurei ontem à noite, não consegui, aí fui, mas depois te mando aí, em algum momento passa aí. Tem uma entrevista do Maurício Macri, o ex-presidente neoliberal que flertava muito com as posições de extrema-direita, mas que aqui no Brasil era apontado como um cara liberal apenas. Ele deu uma entrevista em 2019, ou no começo de 2020, logo depois que ele saiu do governo, e aí perguntaram num certo momento para ele se ele tinha algum arrependimento do período que ele passou como presidente. E ele diz o seguinte, ele para um pouco, pensa assim, aí eu me arrependo de não ter feito as coisas mais rápido. E aí, isso porque ele já viu naquele momento, o Milei já entrou, começou o governo 10 de dezembro de 2023, já meteu a quinta marcha, apresentou projetos assim de lei ônibus, que é um mega decreto, que praticamente era uma reforma constitucional via decreto impositivo. Então, ele viu que o modelo que o Milei estava começando naquele momento era o modelo que ele deveria ter adotado para ter obtido os resultados que ele queria e, sobretudo, para ele ter conseguido conter mais a oposição, especialmente a oposição peronista. E isso eu falo porque a gente precisa, e aí explica, eu estou falando isso porque explica por que eu tenho me dedicado tanto a cobrir a Argentina, dentro dos meus limites, claro, mas com parceiros de lá e daqui, porque o modelo que o Milei está implantando vem aos trancos e barrancos, mas de certa forma ele tem um modelo aí que não é muito diferente daquilo que certamente vocês já falaram aqui, que é o doutrina e choque, né? Mas na América Latina nunca tinha sido experimentado algo assim. Então, o que a Argentina está vivendo hoje pode ser, e na verdade tem sido dito. Ontem mesmo recebi um vídeo de um cara da Faria Lima elogiando Milei e no final dizendo que ele já está servindo de modelo e exemplo para a América Latina. A gente precisa ficar de olho na Argentina, porque caso a extrema-direita volte a governar o Brasil, ou mesmo a direita neoliberal,
esse modelo que o Milei está implantando, esse método, pode ser o método que eles vão implantar aqui. Então, a gente precisa ficar atento, porque realmente é uma destruição num grau assim de violência e rapidez muito grande. Passando essa introdução aí, explicando um pouquinho que eu Não, acho é que só um não, comentário, né? Apesar claro, de que, em que pese ele e o Bolsonaro terem uma grande semelhança política e ideológica, do ponto de vista da estratégia de governo, ele adotou uma estratégia bem mais radical que a do Bolsonaro. Não, não tem diferença do ponto de vista dos objetivos, mas a estratégia, ou talvez até a tática dele, foi muito mais radical. Ele entrou num governo num estilo blitzkrieg, num nível que o Bolsonaro não fez aqui no Brasil, né? exatamente, exatamente. Bolsonaro, com todas as questões que ele teve, ele ainda se moveu pela política tradicional, né, dialogando com o Congresso. O Milei chegou para arrebentar com tudo, e isso, claro, ele não conseguiu implantar tudo que ele queria, né, acho que nem metade, mas o estrago é terrível, porque a oposição realmente tem que se dividir em 1000 frentes para poder dar conta. E aí tem coisas que, por exemplo, eles só conseguem vocalizar assim, um mês depois que aconteceu, por exemplo, uma medida no Diário Oficial, enfim, tá um negócio surreal realmente. Mas tirando essa introdução desse contexto aí, que eu acho que por que eu acho importante a gente acompanhar a Argentina, nesse momento exatamente a Argentina está vivendo uma situação muito sui generis, que do lado do governo existe uma euforia por conta a nova ajuda política do FMI, que mais do que financeira, de um empréstimo de 20 bilhões, e exatamente ontem entrou na conta, caiu o Pix no Banco Central da Argentina, 8 bilhões, levando as reservas, enfim, acalmando os mercados. Ao mesmo tempo que eles estão nessa euforia, aconteceu já na sexta-feira, foi anunciado, sexta-feira à noite, foi anunciado uma mega desvalorização do peso, que o ministro da Economia tratou de atenuar ao máximo. Ele disse: não, a gente vai acabar o cepo, que é o chamado controle cambial, do peso em relação ao dólar, mas nós vamos passar um regime de bandas, né, de margens. E aí o dólar vai flutuar entre 1.000 e 1.400 pesos. Ele falou isso no momento que o dólar estava 1.100 pesos. O que aconteceu na segunda-feira, disparou 12%, passou para 1.230. E aí o detalhe, na sexta-feira, durante o dia, e aí tudo no governo Milei você tem que olhar assim, tudo é calculado. Eles fazem muita besteira, muita cagada, também voluntariamente, especialmente o Milei, mas no caso da equipe econômica é tudo muito calculado. Ele fez o anúncio depois das 18 horas, depois de encerrado o pregão do Merval, enfim, o funcionamento do sistema bancário. E durante o dia, na sexta-feira, o Banco Central liquidou 398 milhões de dólares das reservas. Completamente atípico. Na véspera tinha sido 62 milhões, acho que na quarta-feira, se não me engano, foi 10 milhões de dólares, enfim. E aí, de repente, na sexta-feira, pá! O governo não tinha anunciado nada, mas pelo jeito já tinha gente sabendo o que ia acontecer. E aí, essas pessoas que compraram 398 milhões de dólares a uma cotação bem baixa, o peso valendo 1.050, 1.100 pesos, segunda-feira tiveram um lucro de 12%, e a gente está falando na casa de milhões de dólares, imagina, né? Então, é um governo golpista do começo ao fim. Isso também o Bolsonaro tentou fazer umas rapinagens lá com barra de ouro, joia, enfim, propina, mas tudo dentro do tradicional. O governo Milei, a diferença dele em relação aos demais é que o presidente diretamente é envolvido em golpe como o da criptomoeda Libra, que aconteceu em fevereiro, e agora como eles falam, devaluação da noite para o dia, literalmente, que fez muita gente ganhar muita grana. E aí, para fechar esse comentário, mas não me estender, você já mencionou aqui que a grande mídia brasileira enaltece muito os resultados macroeconômicos do Milei, e na verdade, assim, 2, 3 índices macroeconômicos, superávit, redução da inflação,
que tipo, de vez em quando eles mesmos têm que explicar que por trás desses números acontece uma tragédia social. E isso vai ser acelerado, para fechar mesmo, vai ser acelerado com essa desvalorização do peso. Então, prepare-se que a Argentina vai explodir. Vai explodir. Não Vamos falar sabemos sobre isso. quando exatamente, ou se vai ser uma explosão só em várias etapas, enfim, mas vai explodir. Não tem como segurar a situação econômica do país. Olha, importante dizer que nós temos que falar de um sentido de proporção, tá? Entre Argentina e Brasil. A Argentina é o terceiro maior PIB da América Latina, mas é muito menor que o Brasil, é muito. Pra vocês terem uma ideia, a Argentina, que tem um problema dramático de reserva, conseguiu esse empréstimo ali que está salvando o país de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares para o Brasil é troco de pinga. Né? As reservas brasileiras são superiores a 300 bilhões de dólares. Né? Então, tem a população da Argentina, a Argentina é um estado de São Paulo. É importante para o Brasil? Mas é o estado de São Paulo. Né? Tem uma população Semelhante, 44, 45 economia milhões semelhante. e uma economia semelhante. Né? Então, A pensa, olha analogia é para o estado de perfeita. São Paulo. Olha para o estado de São Paulo, está olhando para a Argentina toda. Então, realmente é bem menor que o Brasil, né? Tudo tem que ter esse sentido de proporção. Como é que você imagina, né? Então, quando ele está falando 20 bilhões de dólares para a Argentina, para o Brasil, né? Isso tem um peso muito menor, além do que o Brasil não precisa de empréstimo nenhum do FMI. O Brasil tem reservas superiores a 300 bilhões de dólares. Como é Detalhe, que você... Mauro, e é só para não mudar esse assunto. A Argentina, em 2018, durante o governo Maurício Macri, teve o maior empréstimo da história da FMI. 55 bilhões de dólares foi o que foi aprovado e eles acabaram retirando só 44 bilhões. Mas foi aprovado 55 bilhões. Aquele empréstimo tinha superado o Brasil do FHC em 2001, que teve um empréstimo de 41 bilhões aprovado. Uhum. E agora, mais 20 bilhões. A Argentina é o país que mais deve dinheiro ao FMI do mundo. E não só ao FMI. Nesse governo Milei, eles já pediram dinheiro ao BID e ao Banco Mundial. E estão pedindo também, estão de pires na mão, junto a credores internacionais privados. Então, o Milei, que se elegeu dizendo especialista, esse vídeo eu publiquei esses dias no Twitter, ele se elegeu dizendo especialista em crescimento econômico com ou sem dinheiro. Tá aí, já endividou a Argentina por mais 3 gerações. Como é que... Não, é chocante. A situação da Argentina é de chorar para quem gosta da Argentina, inclusive eu gosto, você ama a Argentina, né? É de chorar ver a situação da Argentina, né? Realmente é um país que, né, vamos lembrar, né? Era a Europa latino-americana, uma grande potência latino-americana, padrão de vida argentino. Eu lembro, sabe, Rogério, eu vi um documentário sobre o governo Menem, que é quando começou a desgraceira na Argentina, né, ali que abre-se, né, as portas do inferno para a Argentina, que foi um primeiro governo neoliberal descarado, assim, de direita mesmo do ponto de vista econômico, e que a Argentina, desconhecia a fome, não existia fome na Argentina. Então eu lembro de ter visto nesse documentário uma entrevista com um médico num pronto-socorro na Argentina, chorando, dele dizendo: as crianças chegam aqui desnutridas e a gente tem que ir buscar nos livros, estudar, né? Tem que ir buscar nos livros brasileiros esse tema da desnutrição. A gente não conhece aqui na Argentina. Para nós isso aqui não existia na Argentina, né? Então você olha a Argentina desses anos, né? Inclusive assim, vai ficando parecida com esse cenário da deterioração do tecido social, da fome aqui no Brasil, né? É impressionante essa decadência argentina, né? Que começou, e aí assim, não discordando exatamente de ti, porque de fato o Menem acelerou esse processo de derrocada social da Argentina com a malfadada dolarização que serviu durante 2, 3 anos para os argentinos de classe média
viajarem para o exterior e esbanjar, porque o peso estava valorizado artificialmente, mas quem começou a derrocar da Argentina foi a ditadura em 76. Ah, claro. Sim. Pegou muitas dívidas, se endividou muito, multiplicou por 6. Durante os 7 anos da maldita ditadura argentina entre 76 e 83, a dívida externa se multiplicou por 6. Se multiplicou por 6 a dívida da Argentina. Fora o que gastaram nas Malvinas, a Copa do Mundo, enfim. Ali começou a derrocada. Aí veio o Alfonsín, trouxe um respiro democrático, mas já sobre um modelo econômico carcomido por dentro. Aí ele não conseguiu segurar a inflação, disparou e teve que renunciar, e aí foram antecipadas as eleições, o Menem assumiu, passou 10 anos fazendo muita propaganda para fora, porque eles tinham o dólar valorizado, o peso valorizado por causa da convertibilidade, e quem pagou o pato desse modelo falido do Menem foi o Fernando de la Rúa, que teve que fugir de helicóptero da Casa Rosada. Sim. Agora, a deterioração das condições de vida do povo da Argentina, eu acho que ela explode mesmo, essa deterioração, lá no Menem, né? Porque a decadência na ditadura, esse processo na ditadura, acho que ainda conseguiram manter minimamente ali aquele padrão de vida que a Argentina sempre ostentou, como Argentina e Uruguai, né? De certa maneira, como os grandes polos de bom padrão de vida na América Latina, né? E aí a coisa. A Argentina se latino-americaniza nesse sentido, né? Dramático, da pobreza, da miséria na América Latina, a partir da ditadura, acentuando-se muito fortemente no governo Menem. Quando o Gilberto dizendo aqui, gostei da caneca do Rogério. Mostra essa caneca para o povo. Tá aí. É um argentino cubano. Legal. Essa é uma companheira aqui em Brasília que faz canecas. Quem for de Brasília. Aliás, tua vizinha mora não, comercializa ali na feira, na 216 Norte, tá sempre lá. Legal. Vendendo canecas, bem legais. Legal. Você torce para que time na Argentina? Eu gosto do Racing. O Racing é o time do Néstor Kirchner, do Perón, do Gardel. Legal. E de outras figuras aí, mas dizer torcedor é exagero, mas eu gosto muito as duas academias, o Racing e o Rosário Central, que é o time do Che, do Fito Paz, do Fontana Rosa, um grande escritor de esquerda da Argentina, enfim. Ou seja, você olha para o futebol a partir da dimensão política e ideológica e não como um torcedor. Também, foi por aí. O Racing foi uma coisa convergente com a paixão. É o time que, inclusive, eu acho que mais do que a fama que tem o Boca, que tem o River, acho que o Racing é o time que mais simboliza a sociedade argentina no seu ciclo político-social. O time passou volta e meia, passa ciclos de décadas sem ganhar títulos, vem, festeja muito e depois volta o ciclo de novo. Agora está no momento bom, né? Está no momento bom aí. Legal. Rogério, você falou e já perguntaram aqui no chat dessa perspectiva de uma explosão social e econômica da Argentina que ia falar o Menem, né? O Milei está conseguindo ainda segurar. Como é que você prevê como cenário dessa explosão econômico-social na Argentina? Olha, a primeira coisa, o efeito mais imediato que essa nova desvalorização vai causar é a inflação. Essa semana foi engraçado que na segunda-feira, durante o dia, acho que era no início da tarde, tava o vice-ministro da Economia estava sendo entrevistado no canal e ele lá todo eufórico, como eu dizia, eles estão eufóricos assim, né? Pô, conseguimos acabar o controle cambial e tudo. E aí o jornalista interrompeu ele, mas como é que você vê para o futuro aí sobre inflação, por exemplo? Aí ele, não, mas vamos ver, temos que esperar. Aí o jornalista pega o celular, olha, meu irmão está me escrevendo aqui de Salta, trabalha nessa área aqui e já estão aumentando hoje os insumos que ele trabalha em 15%. Caceta. 15%. Então, assim, não existe a menor possibilidade de não estourar um novo ciclo inflacionário. Na verdade, já está estourando isso aí. O Milei consegue, Maurício, pouca gente
sabe, no Brasil, os grandes meios sabem, mas não falam, ele usa um método defasado para medir a inflação. Pois eu soube Eu, disso, fiquei chocado, soube através de você. Eles usam um método que tinha que ter sido atualizado e não atualizam, né? Como é que é isso, isso? Explica. o INDEC, que é o IBGE dele, digamos, ele já tem desde o ano passado e já vinham discutindo há vários anos a atualização desse método. Que hoje, por exemplo, tem peso itens como o jornal impresso diário, tem telefone fixo, mais um monte de itens que assim, caiu completamente em desuso na sociedade argentina. E aí eles têm esse novo método, essa atualização já pronta desde o segundo semestre do ano passado. E o Milei se recusa a adotar, a implantar, porque sabe que vai aumentar muito. Vai aparecer a inflação real da Argentina. A inflação que tem hoje é uma inflação que caiu, tem que reconhecer, caiu graças ao sufoco da demanda, mas caiu, só que é uma inflação mascarada. A inflação real, especialmente dos alimentos, dos serviços, é muito maior do que esses índices que têm aparecido aí. E ele usa isso também da mesma forma como usa para mascarar a pobreza no país. Aí é um mecanismo um pouquinho mais sofisticado, que junta essa inflação subestimada com o dólar baixo, e aí aparece o número lá de pobreza bem menor do que na realidade do que a realidade grita para a gente lá, você andando em Buenos Aires ou qualquer outra grande cidade, e as pessoas comentam o tempo todo isso lá, não pode ser, esse número de pobreza aqui está errado. Ele maqueia os dados socioeconômicos através de filigranas estatísticas aí, e aí ele consegue fazer uma propaganda. Só que uma hora isso explode. Uma hora isso explode. Eu tive lá 2 semanas e eu cansei de ver uma cena que, desde que você falou assim, já existe há muito tempo, mas que agora se intensificou muito, que é pessoas revirando lixo. Pessoas assim, revirando lixo lá, não são catadores, são pessoas comuns, não são os catadores de material reciclável organizados lá, não, é pessoas comuns assim que tá lá revirando lixo, procurando comida ou alguma coisa para vender. E tanto que a pauta dos condomínios hoje em Buenos Aires é se eles tiram os containers de lixo da frente do prédio, porque isso atrai pessoas indesejadas para a frente do prédio. Loucura. Então, isso é pauta, todo condomínio está discutindo isso. Os caras, não, vamos tirar. A maioria dos condomínios tem um container de lixo bem na frente. Então, os caras querem afastar da entrada para não trazer risco de assalto, segundo eles. Então, é uma situação dramática. Então, vai explodir a inflação, já está explodindo a inflação de novo. O país chegou em março ao 15º mês consecutivo de queda do consumo. Então, assim, a contradição, os caras fazem a propaganda, inundaram o Balneário Camboriú, inundaram as praias brasileiras, mas chegam ao 15º mês consecutivo, coincidentemente, desde que o Milei assumiu, de queda no consumo geral. A indústria, em 2024, teve o maior tombo dos últimos 22 anos. Caiu 9,4%. O turismo interno, perdão, o turismo interno não, o turismo de estrangeiros vindo para a Argentina caiu em 2024 25%, um quarto, enquanto aumentou em 50% a viagem de argentinos para o exterior. Isso, é a classe médiazinha, que ainda existe bastante lá, que consegue viajar, gasta os dólares lá fora, isso também prejudica a economia interna, e eles deixam de receber os turistas estrangeiros, por conta do custo de vida. Então, Vi um vídeo outro dia de turistas espanholas dizendo impossível viajar para a Argentina, porque a Argentina está mais cara do que a Europa. Sim, para os europeus. Né? Sim, isso. Tirando aluguéis, que aí é um item, claro, a Europa é muito mais caro, mas serviços em geral, alimentação cotidiana, assim, Buenos Aires está mais caro do que Madrid, do que Paris, do que Londres. Tem um amigo jornalista que mora em Londres e que passou recentemente em Buenos Aires e viu, assim, tá uma coisa absurda. Mauro, você toma um café, como eu estou tomando aqui, um café maiorzinho, melhorzinho, e duas medialunas, você gasta 40, 50 reais no mínimo. No mínimo. Inclusive, me parece, Rogério, que é um processo, inclusive, não é um processo
individual aqui e ali, não. Me parece que tem um processo de retorno relativamente em massa de brasileiros que foram estudar na Argentina e que não estão aguentando mais o tranco de pagar aluguel, de pagar alimentação. Parece que está tendo um retorno grande de brasileiros que foram para a Argentina e estão voltando agora, né? Sim, tem muitas matérias. Exceto os que tiraram a tornozeleira, né? Esses aí não estão Sim. voltando. Tem muitas matérias que trataram disso, né? Tem tratado disso na grande mídia, nos meios progressistas. Eu confesso que eu não cheguei. Até ter amigos, tem um grande amigo lá que é militante do PT, inclusive, o Tiago, querido Tiago. Acabei não conseguindo ver, que ele estava viajando de férias, e ele é estudante de medicina da UBA. Então ele saberia dizer bem como é que está essa situação. Até sugiro, se depois quiser chamar, ele, um testemunho Legal. de lá, estudante Legal. de medicina, ele pode, o cara é politizado, enfim, muito bem informado, pode trazer bastante informação. Mas então é isso, são vários elementos que estão convergindo para uma explosão que pode acontecer na forma como eles falam de estalido, né, que seria a tradução mais próxima de explosão também, mas como eles falam muito comumente lá, o estalido social, ou o país viver pequenos ciclos de avanço e retrocesso, porque eles conseguem essas maquiagens temporárias que ajudam o mercado a se acalmar, né? As bolsas a se acalmar. Agora, é muito grave, sobretudo, acho que tem um elemento aí, e que isso a grande mídia brasileira não trata, que é a derrocada da indústria, que é um processo que vem longo, mas que durante o governo da Cristina Kirchner, do Néstor, e sobretudo da Cristina Kirchner, se recuperou bastante o produto interno bruto da indústria na Argentina, se cresceu muito durante o governo da Cristina, e do Macri para cá é só ladeira abaixo. E isso é uma coisa que pode desmantelar completamente o miolo da economia da Argentina, que é muito formada de pequenas e médias empresas, pequenas e microempresas, micro e pequenas empresas, que fecharam mais de 13 mil ano passado na Argentina. Então, é uma bomba relógio que a gente não sabe bem como vai explodir, quando vai explodir e se vai ser uma grande explosão ou pequenas explosões, mas os sinais estão todos aí. Eu fui para a Argentina agora, passei 18 dias lá e vou novamente em maio, porque eu estou escrevendo um livro de reportagem para contar isso. Tá. E aí, enfim, vamos ver como é que vai estar em maio lá, mas realmente a situação é dramática. O Milei não consegue esconder muito tempo. Ele talvez vá conseguir esconder, talvez consiga conter essa explosão até outubro, que é quando acontece a eleição legislativa para renovar uma parte do Congresso, né? Só que os números dele de popularidade estão ladeira abaixo. Estão ladeira abaixo. A aprovação dele pessoal, a aprovação do governo e a imagem pessoal dele está abaixo dos 40%. Nos últimos 3 meses caiu muito forte. E a rejeição ao governo e a imagem negativa dele estão ladeira acima. Assim. Tipo, o jacaré abriu a boca. E ele já teve uma eleição agora, no domingo passado, uma eleição na província de Santa Fé, que é uma espécie de termômetro já, e ele levou um pau, levou um cacete. O grupo dele, o partido dele ficou em terceiro, teve, se eu não me engano, acho que 12 ou 13% dos votos, sendo quando ele teve 40% dos votos na província 2 anos atrás. Então, vamos ver como é que vai ser. Essa é uma pergunta que eu queria. Bom, primeiro, já tem título o teu livro? Não, ainda não. Colocar alguma coisa, Argentina à beira do abismo, e talvez um passo à frente à beira do abismo, porque estava já, claro, numa situação, sobretudo de inflação, e que o Alberto Fernandes não conseguiu conter, a herança que ele pegou do Macri, e que ele não resolveu e disparou, mas pelo menos durante o governo Alberto Fernandes, e não vou defendê-lo aqui, pessoalmente, é um cara que inclusive está respondendo, ontem foi confirmado o processamento dele por agressão à sua ex-companheira, né, violência doméstica, mas é um governo que tinha, por exemplo, uma série de medidas para proteger trabalhadores, por exemplo, os preços dos alimentos eram protegidos, tinha subsídio, tinha fiscalização, a faixa de isenção do imposto de renda era equivalente a 8 salários mínimos, e o Milei votou a favor disso quando ele era deputado, e quando virou presidente, derrubou isso. Então, tinha uma série de mecanismos que o governo tentou implementar que
protegiam minimamente a classe trabalhadora, os mais pobres, e o Milei veio e desmontou tudo isso. Então, em algum momento, isso vai explodir e vai cobrar a conta. Aqui uma questão que o Ayako Jumai fala. Rogério, com o nível de aprofundamento neoliberal e pauperização e sem os investimentos estrangeiros prometidos, quais as chances da Argentina virar um paraíso do crime organizado? Esse já é um tema lá, do crime organizado? Não, não. Ele é um tema localizado na cidade de Rosário. Ah, E mais recentemente também em Mendoza, onde eu morei. Cresceu muito o crime organizado. Em Rosário é um negócio histórico. Rosário fica à beira do Rio Paraná, que se junta, veio do Paraguai, do Uruguai, do Brasil, e ali eles usam o Rio Paraná, que vira o Rio da Prata, para escoar o narcotráfico. Rosário é uma situação delicada, realmente grave, mas que não tem, por exemplo, característica de domínio de território como tem as milícias no Brasil e até as próprias facções, como o PCC e outros. Não existe essa discussão. E, de fato, até bom ter essa pergunta, porque ontem mesmo teve um caso emblemático que eu queria dividir aqui, Mauro, para refletir até sobre a nossa sociedade. Em 2021, eu até morava lá, choquei na época, foi assassinado um jovem, Lucas Gonzalez, estou em dúvida se ele tinha 19 ou era 20 anos agora, que voltava do treino de futebol, ele era atleta de futebol, voltava do treino, foi parado numa blitz por policiais e foi assassinado em 2021. Em 2023, os policiais foram condenados, 3 policiais foram condenados à prisão perpétua. E aí veio a fase de recurso e tal. Ontem foi o último recurso e foi julgado na Câmara de Cassação e foi confirmada a prisão perpétua para os 3 policiais e ainda foi acrescentado o agravante de crime de ódio racial. Sim. Então, e esses policiais vão pagar perpétua, nunca mais vão ver liberdade. Na Vão pegar Argentina, prisão perpétua? Que diferença, pegaram, hein? foram condenados. Que A Argentina diferença, ainda tem hein? prisão perpétua. Acho que por conta. A história do julgamento dos ditadores fez com que essa pena não fosse abolida do Código Penal, porque se considera, enfim, a gravidade do que foi o genocídio da ditadura, né? E aí agora 3 policiais condenados, ontem foi o último recurso, foram condenados e até me emociona porque eu acompanhei o caso na época, eu morava lá e voltei a acompanhar esses dias. Saiu uma foto muito bonita da mãe do Lucas, com o advogado e as pessoas do bairro, uma foto muito emblemática aqui, se tu achar aí, Lucas Gonzalez, condena perpétua, tu vai ver fácil essa foto. E isso mostra que a Argentina não naturalizou a morte violenta. E eles têm até lá um conceito que acho que faltaria a gente usar aqui, que é para aplicado às mortes causadas por policiais, por agentes do Estado, que é um conceito de gatilho fácil. Eles falam toda vez que o policial mata alguém lá, eles falam, ó, gatilho fácil. Então, a Argentina não naturalizou ainda, se depauperou bastante, sem dúvida nenhuma, a questão da segurança pública, os níveis de criminalidade aumentaram muito, a sensação de insegurança aumentou muito, mas está longe de ser uma situação em que se veja no horizonte uma dominação, uma ampliação do crime organizado. Claro que existe lá tudo, mas eles realmente atuam mais localmente, enfim. E o importante é isso. Também porque a sociedade não naturaliza morte violenta, sobretudo morte causada por agentes do Estado. E essa sentença confirmada ontem, acho que é emblemática para a gente falar disso. Ótima pergunta que o rapaz fez. Tá, essa Legal. foto, nossa. Você pode ver, assim, a única pessoa branca aí da foto é o Gregório Dalbon, o advogado. Todos os outros Sim. são pessoas que aqui no Brasil a gente chamaria de mestiça, mas que na Argentina eles são chamados, esses aí são os negros na Argentina. Uhum. Essas pessoas são chamadas, e a gente mora em comunidades, assim como o Lucas era morador da Grande Buenos Aires, tudo. Enfim, essa foto eu achei muito forte. Acho que a mulher até agradecendo aos céus assim pela justiça que foi feita, né? Mas enfim, acho que
definitivamente não está no horizonte essa expansão forte do crime organizado por vários motivos aí. Duas questões para a gente encerrar. Eu sei que você também precisa se liberar para as atividades do dia. Primeiro, a resistência social sindical, né? Teve a greve agora, como é que você vê, como é que você analisa essa resistência e, diferentemente do que aconteceu aqui no Brasil, né? Claro, teve lá um momento de perplexidade, durou bastante, você começa a ter uma resistência nas ruas muito forte. Como é que você vê esse processo, as centrais sindicais, os movimentos populares? Fala um pouco desse cenário para nós. Vou fazer uma leitura aqui, Mauro, que é ao mesmo tempo descrição de uma situação, mas também é até em certo ponto, uma crítica, mas é mais a descrição. Existe há muito tempo, desde o Macri conseguiu instalar no debate público a ideia de que quando o peronismo não governa, ninguém consegue governar, porque o peronismo não deixa, né? Sobretudo o sindicalismo Sim. E os movimentos sociais. Isso está longe de ser verdade, mas é fato que é o peronismo que tem a maior força, né, capacidade de mobilização na Argentina. E a Argentina é um dos países de taxa mais alta de sindicalização das Américas, acho que só perde para o Uruguai, e vivia pau a pau. Tem muitas categorias importantes e numerosas na Argentina que chega a 90% a 95% de taxa de sindicalização. O governo Macri não, o Menem causou um grande racha no sindicalismo, que existe a histórica CGT, a grande central sindical lá, Confederação Geral dos Trabalhadores, que virou peronista, é anterior a Perón, mas que virou peronista, e durante o Menem ele conseguiu causar um racha, porque uma parte da CGT queria que fizesse oposição ao Menem pelas políticas neoliberais e outra parte não queria, preferia aderir, preferia esperar, né, e negociar pontualmente. E aí foi criada a CTA, que é a Central dos Trabalhadores da Argentina, Confederação dos Trabalhadores da Argentina, que é muito forte também. Foi um racha da CGT à esquerda. E agora, nesse governo do Milei, o que tem acontecido é que o sindicalismo, a CGT, a CTA é até mais combativa, tem mais presença nas ruas, enfim, nas lutas do dia a dia. A CGT tem ido com uma certa prudência, acho que levando em conta o peso desse estigma de que se não é peronista, vocês não deixam governar. Então a CGT tem ido assim, muito pontualmente. Agora tem acelerado esse ano, fez essa paralisação do dia 10, vai se marchar, foi anunciado, eles vão fazer outra marcha no dia 30, não lembro agora se vai ser uma marcha ou se vai ser uma paralisação novamente, acho que vai ser uma marcha, se eu não estou equivocado, 30 de abril. Eles têm capacidade de fazer muito mais do que estão fazendo, mas eles aí já é achismo bem mais conversando, o meu achismo é baseado nas conversas que eu escuto das minhas fontes políticas na Argentina, que eles não vão meter o pé no acelerador para que não sejam acusados depois desse velho estigma de se não é peronismo, você não deixa governar. Agora, uma hora talvez o caldo entorne e aí eles sejam forçados a mobilizar todo mundo, porque a sociedade está se mobilizando. Os aposentados, por exemplo, é uma manifestação, uma mobilização que acontece, tem ato toda quarta-feira estão lá no Congresso, foi um dos setores mais atacados, mais prejudicados pelas políticas do Milei, e eles não são vinculados. Tem militantes sindicalistas lá, claro, mas não é uma manifestação, como eles dizem, são auto-organizados. O que vai acontecer nos próximos dias, eu não sei. Eu sei que acredito que a tendência é eles acelerarem um pouco mais a mobilização em relação ao Milei, porque a sociedade está cobrando isso. Muito impressionante naquela mobilização de um mês, um pouquinho mais, né, dos aposentados, foi a participação das torcidas organizadas, que aqui no Brasil tem também, né, as torcidas organizadas têm tido um papel crescente, né, na mobilização de rua de esquerda, né, de oposição à direita, ao fascismo,
Mas foi muito forte aí na Argentina, né? Foi, mas só que tem um certo... Se cristalizou uma visão que é um pouco distorcida. Diga. Participaram muitos membros das torcidas, sem dúvida, com bombo, tudo, mas não eram, por exemplo, os dirigentes das torcidas, as figuras, os líderes das torcidas não estavam lá. Não foi uma Era, participação não organizada foi, das torcidas, não então? foi, digamos, uma coisa institucional das torcidas. Tava muita gente que tá lá, que tá todo jogo lá com as torcidas e tudo, mas foi algo mais espontâneo do que uma coisa, uma mobilização institucional. Ah, Mas, claro, esses dirigentes, líderes sabem e, enfim, provavelmente estimularam, vão lá, mas a gente não vai, até porque as torcidas organizadas lá, digamos, enquanto instituições, eles têm, quase todas têm problemas sérios dos seus cabeças com a justiça, então esses caras não podem aparecer. Um episódio muito engraçado que aconteceu, né, no entorno, depois dessa mobilização, foi que os jornalistas da direita estavam martelando muito isso. Ah, mas como os Barras Bravos estavam participando lá, são delinquentes, tinham que sair presos. E aí, por acaso, estava um jornalista esportivo, tinha participado de algum programa e pediram a opinião dele. E ele desmontou os caras, ele dizendo: olha só, desculpa, não tinha nenhum Barra Brava ali. Os Barra Bravos não aparecem. Eles sabem que se aparecerem em público vão ser presos. Os Barra Bravos, sim, os líderes, né, os dirigentes. Então, que estavam ali eram torcedores, claro, que até participam das mobilizações das torcidas nos estádios, mas não tinha nenhum chefe ali, não tinha nenhum Barra Brava real. Porque eles sabem que não podem aparecer. sim. Bom, a última questão é a questão político-partidária, né? Como é que você vê o cenário? Cristina Kirchner, o peronismo está dando uma guinada à esquerda ou não? O Kicillof, o governador de Buenos Aires, né, o jovem peronista aí, que é ligado, né, ao kirchnerismo tradicionalmente, começa a surgir com uma nova liderança ou não? Os radicais que estão o MDB lá da Argentina, talvez, né? Uma parte aderidos ao governo Milei. Como é que você vê o cenário político partidário aí na Argentina? Ó, Mauro, eu acho que isso aí eu vou ter que te pedir para tu convidar outra vez para a gente falar só disso. Como é complexa a política da Argentina, como é complexo o peronismo. Eu tenho um livro que eu tenho lido com muita calma, já tem uns 6 meses que eu estou lendo e com muita... que é de um cara que fez, inclusive, doutorado no Brasil, Alejandro Grimson, é um antropólogo, fez doutorado dele na UNB, aqui em Brasília, e é um livro maravilhoso, contando para quem é de fora o que é o peronismo, para quem está iniciando lá mesmo na Argentina. É uma coisa muito complexa. O peronismo, mais que tudo, é um movimento, né? Não é um partido. É um movimento que tem gente da extrema-direita até maoísta. Então, é uma coisa bastante complicada. E nesse momento eles estão muito, mas muito rachados. A Cristina está brigando com o Kicillof. O Kicillof Tá brigando com o Kicillof? está brigando. Estão brigando aí publicamente, inclusive algumas farpas públicas aí. Não diretamente da Cristina, né? Mas as pessoas próximas da Cristina que Sim. fazem críticas duras. E tá uma coisa ruim, porque o sentimento da militância peronista, e mesmo que não seja peronista, mas que seja anti-Milei, tá cobrando dos dirigentes peronistas que se unifiquem para poderem dar um pau no Milei nas eleições. Tá. E eles não estão conseguindo fazer isso. Segue aí numa disputa interna. Eu, pessoalmente, acredito, aí é uma avaliação minha, conversando com amigos lá da Argentina, o Kicillof se descolou da Cristina para que possa ele pavimentar o caminho para a sua candidatura a presidente em 2027. Ele sabe que ele avalia que se ele continuasse a atar a Cristina, isso talvez não acontecesse. E a Cristina, por um lado, com bastante consistência argumentativa, ainda alimenta uma possibilidade de sair candidata, porque de fato ela ainda assim, porque é ela que tem o voto peronista, ela tem 35% dos votos no país, né? Sem dúvida, nenhum outro líder peronista
Kicillof não chega a isso, o Sérgio Massa teve uma baita campanha e conseguiu um baita resultado. O Massa, gente, vamos lembrar, na Argentina, se você tiver 40% dos votos no primeiro turno e 10% à frente do segundo, você se elege no primeiro turno. O Massa teve 37% dos votos e o Milei teve 29%, ou foi 30 e alguma coisa, não lembro de cabeça agora. Mas ele ficou muito perto de vencer no primeiro turno, porque ele sabia, a estratégia inclusive foi essa, porque sabia que no segundo turno se uniria o macrismo e a turma do Milei, eles derrotariam, sem dúvida qualquer, tanto Massa quanto a Patrícia Boulos, no segundo turno perderiam para o Milei. Mas a Cristina é que tem esse capital político individual no peronismo, é ela. Ao mesmo tempo tem o teto, assim, como o Lula tem aqui a rejeição muito grande, enfim, mas ela alimenta ainda a possibilidade de ser candidato em 2027 se houver condições, ou condições assim, o Milei com a popularidade muito baixa e nenhum outro grande nome surgindo. Então tá nessa disputa Ela aí. é relativamente jovem, vamos dizer assim, né? Você pegar o Lula aqui tá com 79, ela tá ela com fez 72, né? 72. Uma menina de Isso. 72, né? Enfim, é uma pessoa que é politicamente muito lúcida, muito capaz, mas a parte do peronismo que se descolou dela junto com o Kicillof atribui a ela vários equívocos seguidos, e aí, então, tipo, olha, já deu, vamos construir o nosso caminho aqui para apresentar para o movimento uma opção em 2027. Tanto que nessa eleição que eu falei agora em Santa Fé, o peronismo disputou a eleição com 3 listas diferentes. A eleição da Argentina é em lista, né? Então, apresentaram 3 listas. Vai ser a mesma coisa agora na eleição na cidade de Buenos Aires e na província. Na cidade de Buenos Aires vão ter, eu acho que 3 ou 4 listas diferentes. E aí tem uma sabotagem interna. O grande nome da política, e aí recomendo para quem consegue entender espanhol bem, recomendo uma figura para vocês acompanharem, que é um cara que era radical na juventude. Radical, quando ele fala da Argentina, é da União Cívica Radical, que você mencionou. A UCR, Mauro, seria mais próximo do PSDB. Eles historicamente, eram um partido social-democrata. Tanto que eles até hoje são filiados à Internacional Socialista. Mas deram uma guinada, assim como o PSDB no Brasil, deram uma guinada à direita fortíssima, mas tem um cara que saiu da UCR justamente por essa guinada e hoje está com o peronismo, especialmente com o kirchnerismo, o cara ligado à Cristina, que chama Leandro Santoro. É o grande nome do peronismo na cidade de Buenos Aires, vai disputar a eleição encabeçando a principal lista do peronismo, a lista de deputados, e deve ganhar a eleição, deve derrotar a direita, tanto o Milei quanto o macrismo, que seria um negócio inédito na história dos últimos, sei lá, 50 anos, porque na cidade de Buenos Aires, o peronismo sempre perde, sempre é segundo ou terceiro. E dessa vez estão com a chance de ganhar. Tem um artigo clássico que se fala do Página 12, quem quiser procura no Página 12 aí, um artigo do Fito Paes, ele detona a Argentina, a cidade de Buenos Aires, pela eleição do Maurício Macri, acho que em 2007, e ele termina o artigo dizendo que metade de Buenos Aires dá asco. Depois ele se desculpou, pediu desculpa, mas é verdade, a cidade de Buenos Aires assim, é um espaço extremamente racista, elitista, a cidade de Buenos Aires, né? Não que a Argentina não seja também, mas a cidade então concentra essa galera e era sempre difícil para eles ganhar. E aí agora tem a chance do Leandro Santoro, que é um cara brilhante, uma capacidade analítica, uma capacidade de debate impressionante. Procurem, é uma boa referência para ver as posições interessantes assim de esquerda, um peronismo de esquerda, que é o Leandro Santoro. E aí vamos ver como é que vai ser, mas tá complicada a situação de curto prazo. Mesmo se eles ganharem a eleição agora legislativa, acredito que o peronismo vai avançar algumas cadeiras, mas ainda não vai ser o suficiente para ameaçar o Milei. Quer dizer, você tem na Argentina hoje, veja se é isso mesmo, o peronismo todo conflagrado internamente, né, rachado, tal.
você tem o Milei do outro lado e você tem a direita, Macri, ou essa direita está absorvida pelo Milei? O macrismo acho que continua tendo uma autonomia aí e sua presença, ou não? Esse é um tema bom porque uma das coisas que vai, politicamente, que vai causar, já está causando a derrocada do Milei, acabamos nem entrando muito nesse detalhe político, é que o Milei resolveu, se acha tão empoderado, que ele resolveu comprar briga com todo mundo. Uhum. Inclusive com o Maurício Macri, que é o cara que de fato manda na Argentina, o cara que comanda o poder judiciário da Argentina, é o cara que joga tênis, joga futebol com juízes, é o cara que nomeou o juiz da a Suprema Corte hoje está com 3 juízes. Os 3 foram nomeados pelo Macri. A composição dela é de 5 juízes, o Milei tentou impor 2 via decreto, foi derrotado, foi a maior humilhação que ele sofreu no seu governo, foi a rejeição dos nomes por decreto para o Senado, para a Suprema Corte, o Senado derrubou. Então, o Milei resolveu brigar com o Macri. E aí, o que aconteceu? Sexta-feira, o Milei foi... o procurador que investiga o caso, o escândalo Libra, chama Eduardo Tayano, pediu a quebra do sigilo bancário e fiscal do Javier e da Karina Milei. Isso depende Opa. de ser confirmado pela juíza Maria Servini, que dizem que também está na mão do Macri, então tá aí suspenso, tá todo mundo esperando essa decisão, saber se ela vai confirmar isso ou não. Se confirmar isso, imagina um presidente da República com sigilo bancário e fiscal quebrado durante o exercício do mandato. Sim, E aí tem várias outras coisas que, por conta e com dessa uma briga... desconfiança geral de que se quebrar o sigilo, ele tá ferrado, né? Talvez, eu acho que ele esconde bem a grana, né? Como ele é o cara do mundo financeiro, eu acho que ele esconde bem, mas devem achar algum fio que leve até ele, sobretudo pela irmã. Mas a questão é que ele resolveu brigar com o Macri, porque o Macri queria, o macrismo queria que eles saíssem unificados numa lista só nas eleições agora, no país inteiro. E o Milei não queria, não aceitou. Você acha tão poderoso que ele acha que ele consegue sair primeiro também e vencer as eleições sem o macrismo. E o fato é que Santa Fé já mostrou que não vai ser assim. Separados, eles vão ser derrotados em vários lugares. O problema é que o peronismo está rachado também. Então, é isso. É muito complexa a política argentina, está muito conflagrada. A Patrícia Bullrich continua no campo macrista ou ela hoje tem uma autonomia? Ela aderiu ao Milei? Como é que está a Patrícia Bullrich, que tem um papel chave no governo dele, né? Como Sim, a face da repressão, né? A Patrícia Bullrich fez o que ela fez agora com o Macri, o que ela fez a vida inteira, traiu os seus chefes. Ela Tá. foi militante peronista, traiu o peronismo, foi militante montoneira e atribuem traição dela porque, coincidentemente, toda vez que pegavam uma célula montoneira que ela tinha vínculo, ela nunca estava na reunião, sempre dava um jeito de sumir antes. Traiu os montoneiros, traiu os peronismo, traiu depois e veio para o Macri, quer dizer, traiu o grupo dela que era depois do peronismo, qual foi, não sei se foi a coalizão cívica, enfim, e agora traiu o Macri, ela aderiu totalmente ao Milei, e acho que em algum momento ela vai ter que pagar essa fatura aí para o Macri. O Macri não esquece, não. O Macri é calabrês, né? É máfia calabresa ali, então eles não esquecem jamais. Sim, legal. Tá bom, acho que a gente deu uma boa passeada pela Argentina, né? Acho que deu para conversar um pouquinho, né? É Deu complicado, concordo. mas deu para trazer um pouco de informação. E eu tá ouvindo o Felipe no final da Felipe Sezimbra, me lembrou, eu trouxe agora, fresquinho, eu trouxe de lá esse livro aqui, que eu sei que aqui é um canal de muita gente que estuda, enfim, que acompanha muito política Sim. internacional. Eu trouxe esse livro aqui de lá agora, fresquinho. A quarta A onda. quarta ola, né? A quarta onda. Líderes Uhum. fanáticos e oportunistas na nova era da extrema-direita. Tem o Bolsonaro, esse aqui é o Abascal, da Espanha, que é um picareta corrupto espanhol descobriu que pode ganhar dinheiro muito com a política também. O cara que é denunciado pelos próprios companheiros de partido por desvio de fundos, enfim. Esse livro está bem interessante, muito interessante mesmo. Recomendo para quem tiver acesso
procurar. Super atual, Legal. foi publicado agora no final de 2024. Que é isso, a extrema-direita é isso, é um bando de fanático, oportunista e empresários da política, né? É isso aí. Tá bom, legal. Rogério, obrigado. A gente está aqui, estamos juntos aqui em Brasília. A gente se encontra por aí. Quem sabe amanhã vou à Câmara. Você vai estar por aqui, não? Amanhã não vá, porque se vai chegar, vai estar fechado. Amanhã é ponto Não, eu facultativo. vou ter uma autorização lá, porque a gente vai fazer um evento Ah, ao o redor Glauber. do Glauber. Claro, Então vou claro. dar um Eu pulo lá. visitei o Glauber ontem, acho que indo para lá agora, vou visitá-lo, mas como é ponto facultativo, amanhã eu vou ficar de casa mesmo. Mas Tá bom. depende, não Legal. sei A o que é o gente vai evento. se Se bem ver que por eu aqui. gripado é bom até evitar lá. Não quero levar gripe pro Glauber nessa situação, não. É isso aí. Não, não mesmo. Tá bom. Grande Obrigado, viu, abraço, Rogério? obrigado, Mauro. Grande Estamos à abraço. disposição sempre aí. E Renovamos nossa parabéns pelo conversa sobre trabalho. a Argentina logo mais. Maravilha. Obrigadão. Parabéns Um pelo abraço. trabalho de vocês. Tá, Abraço. parabéns você também.